tudo bem? Queria apenas trazer aqui uma notícia que, de fato, se deu essa semana, na terça-feira, dia 19. Olha só, terça-feira, 19 de maio. A Hungria proibiu nesta terça-feira a mudança de sexo no registro civil e o reconhecimento legal das pessoas transgêneros, apesar do protesto de alguns grupos internacionais. A reforma legislativa, no artigo 33, que define gênero como sexo biológico, baseado no nascimento e do genoma, foi aprovada por 134 votos a favor, 56 contra e 4 abstenções pelo parlamento, no qual o governo do primeiro-ministro Viktor Orbán possui a maioria de 2/3. O novo artigo impede a alteração do sexo das pessoas no registro nacional e nos documentos de identidade, de forma que as pessoas transgêneros não poderão alterar seus nomes ou obter documentos com base em sua identidade de gênero. Ou seja, nasceu macho, no documento vai estar macho. Nasceu fêmea, no documento vai estar fêmea. Até então, na Hungria, essas pessoas podiam solicitar uma mudança de sexo no registro civil neste país que é membro da União Europeia desde 2004. Lembrando que anos atrás, o mesmo primeiro-ministro Viktor Orbán retirou da grade curricular das universidades da Hungria todo estudo referente à ideologia de gênero. E aí a revista France Express, entrevistando o ministro, por que ele havia retirado do currículo escolar a ideologia de gênero, ele respondeu o seguinte: não há por que estudar gênero nas universidades, porque gênero é apenas uma ideia, não é ciência. É importante lembrar que para os ideólogos, para os adeptos da ideologia de gênero, o que eles pensam sobre gênero? Gênero é como a pessoa se sente sexualmente e socialmente. Sexo é apenas a condição biológica de nascença. Você entendeu, né? Então, gênero, na verdade, para os ideólogos do gênero, o gênero não tem nada a ver com a sua condição de nascença. É aquilo que você acha que pode ser, aquilo que você acha que vai ser. O objetivo da ideologia de gênero é tratar o anormal como o normal. Desfazer a obra de Deus, desfazer a obra do que ele chama de natural, a obra da natureza, né? E tratar qualquer outra alteração como normal. E gera uma pressão social, e isso muito através da mídia, através de artistas, né, políticos de esquerda, para que seja reconhecida a multiplicidade de gêneros, ou seja, inúmeros gêneros, né? Isso tem impactado mundialmente. Citando só como exemplo, lá em Nova York, cidade de Nova York, Estados Unidos, já existem catalogados 31 tipos de gênero. No Reino Unido, tem pelo menos 70 tipos de gênero para abrir uma conta no Facebook. Né? Aqui você olha lá só masculino e feminino. Lá tem 70 tipos de perguntas. Seria mais ou menos assim: o que você é? A pessoa fala, ele é menino, menina. Ou é menina, menino. Ou é menino não sei o que, trans. Ou é menina, trans. E aí, para você ver o absurdo de variedade, né? Até onde chega. É importante lembrar que a ideologia de gênero, ela tem seu braço forte, ou tem como um dos braços fortes, o movimento feminista. Mulheres, irmãs, prestem atenção, movimento feminista. Olha só, Maria Laura, que é uma das ativistas do movimento feminista, postou certa vez no seu Twitter. Olha só a aberração que eu não sei se posso chamar de humano, esse ser humano, né? Postou: mulher fazer sexo com animais
é um menosprezo ao poder sexual dos homens contra ela. É um ato de resistência feminina, é a desconstrução da doutrina cristã. É mais do que prazer para as mulheres, é a luta política dela. Olha só, a pessoa querendo ser sábia, escreve uma aberração dessa e não pode nem ser chamado de ser humano, porque acha normal praticar sexo com animais. Por isso, queridas irmãs, por isso você que mantém a doutrina cristã, cuidado com o movimento feminista. Hoje a gente ouve muito falar em empoderamento feminino. Essa palavra, ela nem existia no dicionário. Na verdade, ela nem existe, né? Está sendo criada agora. Mas se você pegar o que é empoderar é o ato de transferir poder para alguém que não está capacitado, e aí vai naturalmente, nesse caso aqui, capacitado naturalmente para exercer certas funções. Olha, você que é mulher, tudo o que você faz já está capacitada por Deus. Não precisa se preocupar com a capacidade dos homens, porque Deus deu dons separados para cada um, para macho e para fêmea. Existe coisa mais importante do que poder dar à luz? E isso é um dom exclusivo da mulher, né? Dar à luz a uma criança é um dom exclusivo da mulher. Portanto, não tem que se preocupar com empoderamento, porque a sua função, a função da mulher, a função do homem para Deus é igual. Mas a gente tem que ter cuidado com o movimento feminista. A gente costuma sempre dizer para as irmãs na igreja: olha, feminina sempre, porque é assim que Deus fez. Agora, feminista nunca. A ideologia de gênero, ela está se ramificando aí nos mais diversos departamentos da vida, né? Por exemplo, quanto à orientação médica, repare só esse exemplo. Quando alguém quer amputar qualquer parte do corpo, como braço, perna, dedo, né? Porque diz não se sentir bem com ele, o médico receita o que? Um tratamento para curar o transtorno mental de integridade corporal. A pessoa chega lá: eu não quero mais essa mão, eu não estou me sentindo bem com essa mão, eu não quero mais esse pé. Aí o médico já vê que isso é anormal, né? Receita para ela um psicólogo, manda ela fazer algumas sessões e diz: vai se tratar, porque isso não é normal. Isso é um transtorno mental de integridade corporal. Depois dessas sessões de terapia, você vai passar normalmente a aceitar seu pé, aceitar seu braço, aceitar a sua mão e assim por diante. Mas, olha só, quando alguém, inclusive criança, quiser amputar o pênis, os seios ou outro órgão sexual, em razão da sua nova orientação sexual, o médico não pode receitar. O médico não pode considerar que isso é um transtorno mental de integridade corporal. Porque se ele receitar isso, ele pode inclusive ser punido pelo CRM, Conselho Regional de Medicina. Porque ele precisa dizer que isso está normal e fazer a operação, né? Inclusive, anos anteriores, uns 2, 3 anos atrás, tinha deputado de esquerda, deputada, mulher, de esquerda, querendo que fosse aprovada uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional, para que o governo pagasse a cirurgia de crianças que quisessem mudar de sexo, mesmo que o pai não aceitasse, os pais não aceitassem. Olha só que aberração, né? Que aberração. Mas deputados, uma deputada, né, de um partido de esquerda apresentou essa proposta de emenda à Constituição, que foi barrada pela bancada evangélica na Câmara. Bancada cristã, na verdade, não foi só evangélica. Inclusive, o hoje presidente Bolsonaro foi um dos que barrou isso lá na Câmara. Olha só, um outro exemplo.
Um cidadão holandês entrou na justiça local, né, da Holanda, para alterar sua identidade. Ele tinha 69 anos, mas alegava que se sentia com 49. E aí qual era o real motivo disso? Né? É que ele estava com dificuldades de encontrar emprego e encontrar mulher. Estava solteiro. A justiça foi e negou seu pedido. Não, você não pode mudar de... Ah, mas eu me sinto... Não, 20 anos... Não, você não pode mudar de idade. O que ele respondeu no recurso para a justiça? Ah, então vocês podem mudar uma condição biológica relacionada ao sexo, mas não podem mudar uma condição biológica relacionada ao tempo. Olha só que recurso desse cidadão, né? Um outro exemplo, um corredor nos Estados Unidos da América nunca havia ganho na sua categoria, na categoria masculina. O que ele fez? Entrou na justiça, pediu mudança de gênero, porque agora ele se sentia uma mulher, se sentia um trans. E aí recebeu a identidade de mulher. O que acontece? Agora ele corre com as mulheres e ganha todas as corridas. Claro, é um macho, hormônio masculino, bem mais forte que o feminino, nesse tipo de situação. Ele não vai perder nunca. A gente tem aqui no Brasil exemplo, né? A Liga de Vôlei Nacional tem um time aí com uma trans, jogadora trans, que na verdade é um macho, né? Que joga como se fosse mulher. E aí tem batido o recorde das campeãs olímpicas, que foram aí Ana Mose, Ana Flávia, né? Ana Paula, que garantiram recordes aí ao decorrer da sua carreira de atleta, né? Foram aí medalhistas olímpicos. Hoje tem um recorde batido por essa pessoa que está jogando como mulher, que na verdade é um homem, né? Num time aí da Liga Feminina de Vôlei, que é um absurdo. Elas ainda tentaram, algumas delas falaram aí nas redes sociais, mas aí a mídia foi lá e abafou, chamou de preconceito, isso, aquilo, outro. E aí calou, e tá lá o homem batendo o recorde da mulher como se fosse mulher, né? Um exemplo aqui curioso: se um travesti bater uma mulher, a Lei Maria da Penha, você sabe, né? Aquela lei que protege aí das mulheres que apanham dos homens, casadas ou namoradas, seja lá que for. A Lei Maria da Penha não protegerá a mulher, porque considera que são duas mulheres brigando. Olha só, né? O absurdo. São duas mulheres brigando, porque outra é trans, isso, aquilo, outro, na verdade é um homem dando uma patada numa mulher, né? Outro exemplo, um funcionário argentino, ao completar 49 anos, se declarou mulher. Aí você pergunta, por quê? Porque ele queria se aposentar mais cedo. Esse outro exemplo aqui é pior. Um canadense chamado Paul, de 52 anos, era casado, tinha 7 filhos, largou a família e passou a se reconhecer como uma menina. Aí tem lá o nome Stan Faulkner, de apenas 6 anos, né? Agora essa menina de 6 anos vive com pai e mãe adotivos, usa roupas infantis e passa o seu tempo brincando e colorindo com seus pais. Gente, um absurdo. Um cidadão de 52 anos, pai de 7 filhos, casado, de repente tem essa mudança, né? Essa mudança, isso apoiado pela ideologia de gênero. Largou a família para assumir a identidade de uma menina de 6 anos. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, o que se pensa? Interna. Perdeu a consciência, perdeu a mente, está doido, está louco, interna. Mas lá não. Teve um grupo que disse assim, é isso que ele quer? É isso que ele se acha? É isso que ele pensa? Então vamos apoiá-lo. Aí uma família foi, já que a outra família não queria, adotou um cidadão de 52 anos como se fosse uma menina de 6. Veste roupinha de menina de 6 anos, brinca com menina de 6 anos, comemora aniversário. Absurdo da ideologia de gênero. E ninguém pode dizer que está errado. E ninguém pode dizer que ele perdeu o juízo. Agora, a única coisa que ele não perdeu
foram os seus direitos civis, né? Se tem direito à herança, se pode dirigir, se pode ir, tudo que alguém acima de 18 anos pode fazer, ele faz. Por que não voltou a ser? Né? Mas não, é porque eles querem considerar o anormal como se fosse normal. Aqui no Brasil, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, já inclusive substituiu as placas de identificação nos banheiros, né? Onde tem menino, menina, eles botaram lá no lugar do O, botaram no lugar do A apenas a letra X, para não identificar masculino e feminino. É minix, né? Na política, como é que está na política? Olha lá, a tão conhecida PL 122, né, de 2006, que tinha como autora a deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, que graças a Deus não ganhou nessa legislatura, né? Não voltou nessa legislatura. Então, a autora, a deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, só podia ser, né? Fez aí a PL 122, que gerou muita polêmica, muita discussão. Essa PL ela foi arquivada em 26 de dezembro de 2014. Por quê? Porque ela passou 2 legislaturas, ou seja, 2 períodos de 4 anos, sem ser colocada para votação, né? Sem ser colocada para votação. E o que acontece? Quando a proposta não é colocada para votação por legislatura, ela é arquivada. Foi o que aconteceu com a PL 122, que tinha aí muitos absurdos contemplados nela. A gente lembra bastante a luta, né, na televisão dos pastores, inclusive do pastor Silas Malafaia, né, que lutou bastante contra esse absurdo da PL 122. E os deputados, a bancada evangélica, o próprio hoje presidente, né, Bolsonaro. Olha só, um exemplo, no artigo 8º da PL 122, que eles queriam implantar, dizia assim: impedir, restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público em virtude das características previstas no artigo 1º desta lei, tem uma pena. Qual é? Reclusão. Reclusão é prisão mesmo, de 2 a 5 anos. Ainda na linha B do artigo 8º, proibir a livre expressão e a manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou transgêneros, sendo estas expressões manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs, a pena é de 2 anos a 5 anos. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Só para explicar rapidamente. Se na sua igreja entrasse um casal que se dissesse homossexual e começasse a se tocar e a se beijar lá dentro, você não podia retirar. Olha o absurdo, não podia retirar. Por quê? Porque isso é uma afetividade normal na ideologia de gênero. É o que está aqui, né? É uma manifestação de atividade em um local público ou privado com origem pública, que no caso é a igreja. Olha só o absurdo. Aí você seria preso, o pastor seria preso diretamente, né? Porque reclusão é diretamente preso, de 2 a 5 anos. Era o absurdo que essa deputada do PT queria implantar na nossa Constituição. Embora os deputados não tenham colocado para votação a PL 122, ela tenha vencido lá pelas 2 legislaturas que não foi colocada, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, alguns já chamam até de suspeito Tribunal Federal. Hoje ele quer fazer o papel do executivo e do legislativo junto, não é só. Ele é guardião da Constituição, mas ele quer fazer mais. Além de guardar, ele quer colocar novas leis, que é o que está acontecendo. Né? Determinou no dia 13 de junho de 2019 que a discriminação por orientação sexual e a identidade de gênero passe a ser considerada um crime. Isso é papel dos legisladores. É papel da Câmara, que são os legítimos representantes do povo. Legítimo representante do povo é o Congresso Nacional, não é o STF. Mas o STF está assumindo, tomando o papel da Câmara e tentando fazer lei
à medida que aquelas 11 cabeças pensam. Não é? 10 dos 11 ministros reconheceram haver uma demora inconstitucional do Legislativo em tratar do tema. Apenas o ministro Marco Aurélio de Mello discordou. Né? Então foi 10 contra 1. O que diz a ciência? Né? A ciência que antes era tão defendida por esse povo contra a Bíblia. Né? Mas o que diz a ciência? A determinação do sexo na maioria das espécies, e aí é homem e mulher, são os humanos, ocorre por meio de genes situados em cromossomos, denominado de cromossomos sexuais. Na maior parte dos vertebrados, incluindo a espécie humana, as fêmeas apresentam um par de cromossomos sexual idêntico, que é o XX. Nos machos, os cromossomos são diferentes, é o XY, ou seja, para os humanos só existem 2 pares de cromossomos conhecidos, XX e XY. Na hora que faz o teste, né, deu XX, é mulher. Lá no DNA, é mulher, é menina. Deu XY, é menino, é homem. Não existe XZ, não existe XB, XA, XL, não existe. É só XX e XY. Um é a determinação que aquele ser humano é mulher, o outro é a determinação que aquele ser humano é homem. Não existe outro tipo. Portanto, a biologia não comprova nenhuma alteração que justifique um ser humano dizer que nasce trans ou que nasce com sexo diferente desses dois. Esses gametas, na fecundação, os gametas são formados por um processo de meiose, aquela mistura. Dessa forma, cada gameta apresenta metade dos cromossomos sexuais do indivíduo. Como os cromossomos das fêmeas são iguais, elas apresentam 100% de gametas com cromossomo X. Machos representam 50% dos gametas, cromossomos X, e 50% com cromossomos Y. Ou seja, os gametas, e aí entra também os órgãos sexuais masculinos e femininos, precisam fazer essa interação, essa junção, para que venha fertilizar, né, o óvulo, venha nascer, venha produzir esses cromossomos. Ou seja, a própria ciência, querido, coloca um único objetivo que tem o macho e a fêmea, é a reprodução. Claro que tem o prazer, tem o sexo, mas o objetivo principal é não existe reprodução fora do macho, do casal macho e fêmea. Não existe. Do macho não serve para nada na natureza. Duas fêmeas não serve para nada na natureza. Na natureza que foi criada por Deus, a reprodução só é conseguida através de pares diferentes. Isso é a ciência que diz. E ninguém nunca conseguiu dizer isso. Ninguém nunca conseguiu desmentir isso. Está aí há anos, há séculos. A Bíblia. O que a Bíblia diz? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ainda em Marcos, e tem outras referências que a gente pode citar, mas citando de Marcos 10,6 está escrito: entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Marcos 10, 6 e 7. Né? Ou seja, a Bíblia, ela corrobora a ciência. A ciência, ela corrobora a Bíblia. Que não existe nenhuma outra justificativa para que o anormal seja considerado normal. Então, queridos, sejamos firmes no pensamento, na convicção de que a Bíblia ainda é e sempre será o único livro, regra de fé e prática. Ideologia é um conjunto de ideias de alguém que pensou. Portanto, não é obrigatório nós aceitarmos. A gente aceita as pessoas, mas a gente condena a prática, porque a Bíblia diz assim.
Deus aceita todos os pecadores, mas Ele condena o pecado. Né? Que Deus possa nos abençoar. A gente pode livremente falar, dialogar sobre isso, porque nós temos fundamento legal na nossa Constituição, no artigo 5º, né, dos direitos, liberdades e garantias. Né? Artigo 5º, inciso 6º, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, querido, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.